Graças a Deus por tudo, eu quero saudar todos com a paz do Senhor. E é um motivo de alegria estarmos aqui e podemos adorar a Deus, com os nossos louvores, com a nossa gratidão. Temos escutado aqui Deus falar através dos louvores e acreditamos que Ele continuará falando aos nossos corações. Então eu quero convidar a todos para nós meditarmos em um texto bastante conhecido, a carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo de número 4, versículo de número 8. Carta do apóstolo Paulo aos Filipenses é a carta onde o apóstolo Paulo ele vai instruir a todos os irmãos a serem agradecidos a Deus por todas as coisas. Então, diz assim a palavra do Senhor: quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. É a instrução do apóstolo Paulo àquela igreja. E os irmãos venham meditar juntamente conosco, acreditando que Deus ele tem orientações e bons pensamentos para nós nesta hora. É verdade? O apóstolo Paulo, irmãos, ele incentivava os irmãos sempre, aqui nesta carta aos Filipenses, principalmente aqui no capítulo de número 4, o apóstolo Paulo ele vai trazer uma direção para os irmãos, para que eles venham se regozijar. Regozijem-se no Senhor. Claro que aquele período lá também era um período onde as pessoas elas enfrentavam perseguições, onde havia resistência ao Evangelho, não se compara hoje o evangelho de hoje, ou o evangelho brasileiro, com aquele momento em que o apóstolo Paulo estava vivenciando juntamente com as igrejas às quais ele enviava suas cartas, certo? Mas nós temos também os nossos desafios diários e muitas vezes, devido a tantas coisas que têm acontecido na nossa vida, nós também somos bombardeados por sentimentos e por emoções que nos deixam muitas vezes entristecidos por alguma coisa. E o que acontece é que, mesmo independente do contexto em que nós estejamos, a orientação dessa liderança chamada apóstolo Paulo era que nós viéssemos nos alegrar. Ele também exortava a todos os irmãos a substituir a ansiedade por oração e por ação de graça. Os irmãos vão encontrar também aqui neste capítulo número 4, o apóstolo Paulo dizendo: olha, em tudo dai graça, pois esta é a vontade de Deus. Parece até uma contradição eu orientar os irmãos segundo a palavra de Deus, diante de um quadro de mortalidade que temos passado, diante de tanta coisa ruim que tem acontecido, tem sido noticiado, que tem adentrado aos nossos lares, e infelizmente nós não temos controle do que está acontecendo, mas diante do que está acontecendo, já foi cantado aqui, que nós temos motivo para se alegrar. Nós temos motivo para se alegrar, porque Deus ele tem guardado a nossa vida. Deus ele tem nos ajudado diante de toda esta pandemia que tem se alastrado em todo o mundo. Deus tem guardado a nossa vida. Deus tem mostrado o seu cuidado sobre a nossa vida. Deus tem mostrado que diante da crise, Ele é o Deus que provê, Ele é o Deus que sustenta e Ele é o Deus que está segurando na sua mão. Então, eu e você, nós temos motivo para dar graças. Não é verdade? Diante de tudo isso. Também o apóstolo Paulo, ele vem prometendo, ele promete a todos aqueles que tanto oram, que tanto se regozijam em Deus, que eles irão desfrutar de uma paz que excede todo o entendimento. Vamos lá. Algumas pessoas, elas vão dormir depois de acompanharem os noticiários, seja nas redes sociais ou televisivas, elas vão dormir e existe uma perturbação.
A gente não precisa nem acompanhar tudo, mas existe um peso, uma carga do que está acontecendo no mundo. Mas aí alguém chega e faz um questionamento e diz: e por que você consegue dormir? Por que você consegue ter paz? Por que você consegue sorrir? Aí, essas coisas é o que o apóstolo Paulo falou para aquela igreja e que nós, como igreja, também conseguimos ter. A paz que excede todo o entendimento. Diante de tudo isso, o apóstolo Paulo ele traz também advertimento para todos aqueles irmãos, para os irmãos ali na igreja de Filipos. E ele diz que nós devemos pensar diferente. Devemos ter um pensamento diferente. Devemos construir um pensamento diferente. Devemos focar em diferente dos outros, já que temos Cristo como nosso centro, como nosso alvo e como a nossa direção. É verdade? O apóstolo Paulo ele traz essas orientações aqui no capítulo de número 4 aos Filipenses. Interessante para nós meditarmos no nosso momento devocional. Quem está me assistindo aí em casa também, você pode aplicar tudo que eu estou falando aqui, porque são verdades eternas, são verdades que você pode vivenciar, tá certo? Mas aqui eu quero trazer também algumas observações, irmãos. Dentro deste capítulo de número 4, nós podemos observar aqui que Deus, por meio de Cristo, Deus delegou poderes à igreja, e esses poderes nós podemos também usar na nossa vida diária, né? A gente, nosso meio pentecostal, quando a gente escuta falar em poder, então a gente já espera algo sobrenatural e extraordinário, né? Nós somos doutrinados, nós acreditamos, nós temos um credo da atualidade dos dons, do poder de Deus manifesto na igreja, e às vezes nós só pensamos e colocamos este poder em prática, mas na verdade existem poderes ou capacitações que Deus dá à igreja e que nós devemos também colocar. E eu vou dizer para os irmãos aqui que poderes são esses. Vamos lá, o primeiro poder que nós vamos encontrar aqui, capítulo 4 de Filipenses, do verso 1 ao verso 3, é o poder da união. O poder da reconciliação. O poder da comunhão. Vamos lá. Os irmãos aqui sabem que nós gostamos de orar, subimos, descemos monte, gostamos da manifestação do Espírito. E há também, como na igreja de Corinto, outra igreja do qual o apóstolo Paulo enviou uma carta, existem dons manifestos na igreja, mas às vezes as pessoas elas usam apenas o poder manifesto e não as virtudes do Espírito que a igreja também tem. Não é verdade? E olha só, vamos ver aqui o que é que diz Filipenses capítulo 4, do verso 1 ao verso de número 2. Verso 1 do capítulo 4, do verso 1 ao verso 3, mas eu vou ler os primeiros 2 versículos. Existia ali em Filipos 2 irmãs que estavam vivendo momentos de contenda. Uma desarmonia entre elas. E o apóstolo Paulo vai orientar. Os irmãos vejam comigo, olha só, Filipenses capítulo número 4, verso 1 e verso 2. Diz assim: portanto, meus irmãos, a quem amo, eu amo vocês. Eu vou exortar vocês, eu vou orientar vocês, e vai até doer um pouquinho, mas eu quero dizer primeiro que eu amo. Eu amo vocês. E de quem tenho saudades, eu gosto de vocês, eu tenho saudade. Eu estou um pouco distante de vocês, mas eu tenho saudade. Vocês que são a minha alegria. Olha só, irmãos, que declaração. Imagina você chegar para alguém e dizer: ó, eu me alegro com você. Eu amo você, eu tenho saudade de você, eu tenho comunhão com você. A minha coroa, eu quero pedir algumas coisas a você, Filipenses. Primeiro, eu quero pedir que vocês permaneçam firmes. Permaneçam assim, firmes. Na minha introdução, na minha saudação para vocês, eu quero dizer que eu amo vocês, que eu tenho saudade de vocês, que eu me alegro com vocês, que vocês são a minha coroa, e eu quero pedir a vocês para vocês ficarem firmes. Né? Interessante o ficar firme aqui. Interessante para nós meditarmos o ficar firmes aqui. A pandemia, coronavírus, ele tem ensinado muita coisa.
ele tem sido um professor cruel. Ele tem disciplinado a muita gente de uma maneira muito dura. E o que acontece é que nós também enfrentamos realidades diferentes e começamos agora a enxergar que firmeza é essa. As pessoas aqui que estão presentes aqui sabem. As pessoas que estão me assistindo também sabem. Nós temos aprendido que firmeza é essa. É firmeza em uma instituição? É firmeza em um protocolo dado por alguém? É firmeza numa filosofia dada por alguém? Não. Também temos aprendido esses dias difíceis em quem nós devemos ficar firmes. O apóstolo Paulo vai dizer, eu quero dizer a vocês, filipenses, que vocês devem ficar firmes no Senhor. É um privilégio estar aqui, vocês que estão aqui, é um privilégio estar aqui. É um risco também estar aqui. Né? Por mais que esteja tudo higienizado aqui, nós estejamos seguindo todos os protocolos, mas depois que nós saímos daqui para fora, nós não sabemos o que vai acontecer conosco. Algumas pessoas não podem vir, não é porque não tenham vontade, é porque elas não podem devido a tantas coisas que têm acontecido. As pessoas, elas ficam expostas e muitas vezes elas chegam e são doentes, ficam doentes. Mas aí eu quero dizer para você que está agora em casa, se sentindo muitas vezes, questionando até a sua fé, dizendo, será que eu estou firme em Deus? Será que eu estou firme? Eu quero dizer para você que você tem que fazer uma avaliação da sua fé e dizer assim, pronto, eu estou em casa, eu não posso ir para a igreja, existem coisas que me impedem de ir à igreja hoje, mas eu posso declarar aqui onde eu estou, por causa da circunstância, eu estou circunstancialmente limitado aí à igreja, mas eu quero declarar na minha casa que eu estou firme em Cristo. Porque eu posso vir todos os dias e não estar firmado nele. Não é uma regra vir todos os dias e estar firmado nele. Né? E também não é uma regra ficar em casa e dizer que está firmado nele. Mas você sabe da sua fé. Você sabe de como você crê, de como Deus te instrui. Então o apóstolo Paulo ele vai dizer que nós devemos permanecer firmes no Senhor. Firmes no Senhor. E o que é estar firme no Senhor? Aí você tem que se debruçar mais um pouquinho. Pronto, ele vai dando sequência aqui, a sua carta aos irmãos de Filipos, ele vai dizer no verso 2. Pronto, eu já falei com vocês, já disse, já pedi, já fiz o primeiro pedido, agora eu vou fazer o segundo pedido. A vocês que eu amo. A vocês que eu tenho saudade, que são a minha alegria, a vocês que são a minha coroa. Eu quero ter um segundo pedido a vocês, eu quero fazer um rogo aqui, eu quero rogar, eu quero implorar a vocês, eu quero pedir a vocês. O quê? Ele vai dizer assim, eu rogo, o que eu rogo a Evódia era uma mulher que se congregava lá na igreja de Filipe, e também a Sintique, que vivam em harmonia no Senhor. Havia um pequeno desentendimento lá, ou não sei se grande, mas há alguns estudiosos que elas estavam lá em desarmonia. Havia uma pequena contenda, vamos encontrar as contendeiras também nesta igreja. E o que acontece é que o apóstolo Paulo ele vai fazer esse pedido. Então, é importante nós também falarmos, mas que o número seja reduzido. Acredito que não tem ninguém aqui que tenha alguma indiferença em questão de inimizade com alguém do corpo de Cristo, mas também podemos nos dirigir às pessoas que nos assistem. Na sua casa, você que já declarou aí, em alto e bom som, você que já gritou e disse, eu estou cultuando na minha casa, e eu estou firmado no Senhor. Muito bem. Eu acredito, parabéns para você. Agora uma coisa eu não posso fazer uma declaração dessa se existir no meu coração a falta de perdão dentro da minha casa. Eu não posso fazer uma declaração dessa, seria uma incoerência muito grande, eu fazer uma declaração de que o Senhor, de que eu estou firmado no Senhor, se dentro do meu lar, se dentro da minha casa, eu, na verdade, estou em desarmonia com o meu próximo. Seja na sua casa,
seja na sua vizinhança, seja no seu trabalho, seja como for. Nós temos que fazer uma avaliação da nossa vida. Eu vou abrir aqui um testemunho pessoal, rapidinho. Há 20 anos atrás, quando nós aceitamos o Evangelho, quando nós aceitamos a palavra de Deus, eu era um jovem um pouco perturbado. E eu fazia inimizade gratuitamente com as pessoas. Eu gostava de brigar na escola, eu gostava de brigar com as pessoas. Todo adolescente assim tem uma fase um pouco complicada, e a minha fase ela foi muito complicada. E o que acontece é que eu adquiri contado, depois que aceitei a Cristo, aí eu fui fazer um caderninho das pessoas que eu tinha conflito, e eu contei 21 pessoas. 21 pessoas que eu intriguei gratuitamente por briga, por confusão, por indiferença e N motivos na minha adolescência. E cheguei até a brigar sério, de puxar facão para as pessoas. Então o que acontece é que quando eu aceitei a Cristo, e eu comecei a receber a palavra de Deus na igreja, eu comecei a ser confrontado. E a palavra de Deus ela começou a falar comigo. E o Espírito Santo de Deus que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, ele falava comigo que eu não estava agindo da forma certa. E que eu deveria me reconciliar com as pessoas. Eu não quero dizer que o que funcionou para mim vai funcionar com você. Nem que a exigência que a palavra fez comigo vai ser com você, não. Mas dentro da minha sinceridade para com Deus, eu tinha que pedir perdão a essas pessoas. Então, aquele camarada brabo, que andava, eu cuidava de ovelhas, e eu andava em cima de uma égua, parecia um lampião, mais jovem. Então aquele camarada brabo, que tinha cara de brabo, que fazia coisas horríveis, ele agora teve que ir ao encontro das pessoas e pedir perdão a elas. E isso foi muito importante para mim. Ficar em harmonia comigo mesmo, com a minha mente e com o meu Deus, com as pessoas, foi importante para mim. Entendeu? Então eu pedi perdão. Andinho, você pediu perdão a 21 pessoas, pedi perdão. Das formas mais inusitadas que você possa pensar. E isso eu não vou falar tudo, porque o tempo não cabe, mas foi muito interessante. Em outro momento, eu dou detalhes de como foi esse pedido de perdão. Eu batia na porta das pessoas. Eu vim aqui, as pessoas se assustavam. Eu dizia, eu vim aqui, você lembra de mim? Há tantos anos atrás, pronto, eu sou outra pessoa e eu quero pedir perdão por aquele momento, porque você vai me encontrar na rua pregando, cantando e falando de Cristo, e eu não quero que você tenha aquela mesma imagem do passado de uma pessoa agressiva. Então é importante a gente também viver em harmonia no Senhor. Muito bem, aqui também você vai encontrar no capítulo de número 4 de Filipenses, o apóstolo Paulo se dirigindo a um servo fiel e pedindo ajuda a ele. Verso de número 3. Sim, e peço a você, não vai dizer o nome dessa pessoa, não tem um nome, mas existia alguém, né? Às vezes as pessoas fiéis, as pessoas que são sinceras para com Deus, às vezes elas não têm nenhum nome aqui, às vezes elas não são nem citadas os seus nomes, mas só que a liderança sabe, Jesus sabe, Deus sabe, isso é o mais importante. Mas o apóstolo Paulo se dirige a um homem, e ele diz a você, leal companheiro de trabalho, de obra, de jugo, que as ajude. Irmãos, olha só como é interessante. Eu acredito que aqui, não vou entregar aqui o jogo, nem a idade dos irmãos, mas aqui eu acredito que os irmãos já vivenciaram momentos aqui de ter na igreja aquele grupo de irmãs e de irmãos que eram os conselheiros, as pessoas que aconselhavam, as pessoas que aconselhavam. Não, eu não vejo tanto, pode até ter, talvez eu não precisei ainda, por isso não encontrei. Mas houve um tempo, na minha mocidade, em que eu encontrava essas pessoas com mais frequência. Eram as pessoas que faziam a reconciliação dos irmãos. Existia uma crise, alguma coisa, um problema entre indivíduos na igreja, no corpo de Cristo, e essas pessoas eram os conselheiros. Elas não se denominavam os conselheiros, mas elas aconselhavam.
Ela chegava, não, irmão, não faça isso, não vá por esse caminho. E acabava que as pessoas, elas voltavam-se para Deus e hoje são bênçãos na presença de Deus. Então, da mesma forma, existia este leal companheiro e o apóstolo Paulo, ele não estava presente lá, mas ele pediu ajuda, ele pediu socorro. Ajude elas. Sabe por que eu estou pedindo essa ajuda a você? Porque essas mulheres aí, essas mulheres da igreja, mesmo elas estando em desarmonia, em contenda, elas trabalham na obra. Elas lutam na obra, pois elas lutaram ao meu lado na causa do evangelho. E não se pode, aqui tem uma observação para nós, irmão, não podemos lutar a causa do evangelho se nós não tivermos em comunhão com o nosso irmão. É a observação da palavra. Nós não podemos militar esta causa se nós estivermos em contenda com o nosso irmão. Fica quebrado o negócio, é um pé quebrado. Nunca está 100%, nunca está completo. Os irmãos entendem o que eu falo? Então o que acontece é que nós devemos também ter conselheiros e observar. Para mim fazer a obra de Deus, eu posso fazer de qualquer jeito? Não. Então, se eu não posso fazer de qualquer jeito, então eu tenho que fazer as observações e ajustar. Muito bem, elas lutaram a causa do evangelho com Clemente e meus demais cooperadores, os seus nomes estão no livro da vida. Beleza, então ele faz pelo menos 3 pedidos. O primeiro pedido é o pedido para que os irmãos fiquem firmes. O segundo pedido é para que as irmãs elas se reconciliem. E o terceiro pedido é o pedido para que o cooperador, o conselheiro ajude ele a reconciliar os irmãos. Você conhece algum caso? É até difícil. A Bíblia vai nos dar também um respaldo e vai dizer que aquele que se mete em confusão alheia é como pegar um cachorro pelas orelhas. Os irmãos já tiveram essa experiência? Quem tem aqui cachorro aqui? Quem tem cachorro? Tem cachorro? Já teve cachorro? Tudo bem. Mansinho, né? Brabo. Muito bem. Irmãos, eu já trabalhei num pet shop já durante 3 anos e meio. E eu já vivenciei muitas experiências com cachorro. Eu tenho 11 muditas de cachorro só, para você saber que eu tenho experiência com cachorro. Então, eu pegava cachorro manso, poodlezinho lindo, mas pegava pinche, irmãos, que era mais brabo. Pinche, que era mais brabo do que um pitbull. Então, existem realmente uma situação, você pegar, irmãos, cachorro pelas orelhas e levar a mordida é complicado. Então, quem se mete em confusão alheia? Mas a partir do momento que a gente vê uma abertura de que nós podemos apaziguar a situação, é importante. Em vez de a gente jogar querosene, jogar gasolina e abanar para pegar fogo. Já viu aquele tipo de gente? Não tem aqui. Mas pode ter nas redes sociais, pode ter em algum lugar. E o que acontece é que, às vezes, as pessoas, elas, em vez de dizer, não, irmãos, não é bem assim, você está fazendo um conceito errado desta pessoa. Conheça esse outro lado, essa pessoa também tem virtudes, ela pode até estar um pouco desorientada agora, mas ela precisa apenas de ajuda. Então é interessante a gente também ter a nossa vida cristã de fato evidenciada pelas nossas atitudes. Então nós vamos encontrar o poder da união. O segundo poder nós vamos encontrar aqui, e eu já estou caminhando para os meus momentos finais. O poder que fortalece, o poder que revigora. Do capítulo 4, do verso 4 ao verso 7, você vai encontrar o apóstolo Paulo também orientando os irmãos. Tem o poder da conciliação, o poder da união, e tem também na igreja aí em Filipos, tem o poder que revigora, o poder que fortalece. E todo mundo sabe, eu vou dizer a mesma cartilha de sempre para você, é que este poder se começa através de um relacionamento com Deus. E só podemos ter esse relacionamento com Deus a partir da oração, de uma conversa com Deus, de momentos diários com Deus. Não é necessário, como a gente aprendeu em alguns tempos, a ficar, a fazer, a se sacrificar de tal forma ao ponto de até ficar super mais do que alguma pessoa. Não precisa de tudo isso. Agora, é algo constante que seja mantido diariamente. Uma vida mantida constantemente
na presença de Deus por meio de oração. E o que acontece é que nós vamos encontrar aqui algumas regras que devem ser observadas para nós recebermos esse fortalecimento. Não é apenas um fortalecimento do êxtase. Eu já tive, os irmãos já tiveram, e nós vamos ter sempre aquele momento de euforia, do êxtase, aquele momento que nós sentimos falta, aquele momento especial que Deus marca na agenda para a gente sentir. Deus marca na agenda dele para nós sentirmos. E a gente também pode ter a nossa agenda. Mas é todo dia que você tem aquela explosão? É todo dia? Não é todo dia. Mas só que Deus, Ele quer que nós venhamos colocar em prática uma vida constante na presença dEle. E vamos ver quais são essas regras. Vamos ver quais são essas observações para nós termos esta satisfação, este poder que revigora em nossas vidas. Primeiro, o apóstolo Paulo ele vai dizer assim, verso de número 4 do capítulo 4 de Filipenses: alegrai-vos, regozijai-vos, sempre no Senhor, novamente direi, regozijai-vos, alegrai-vos. Você quer se fortalecer? Se alegre. Se alegre. Como? Como é que eu vou me alegrar? A Bíblia ela vai trazer respaldo para nós e vai dizer que eu trago à memória só o que me traz esperança. Então, toda vez que a gente faz um trabalho, toda vez que nós exercitamos a palavra de Deus, e toda vez que nós trazemos à memória o que nos traz esperança, isso nos alegra, isso nos fortalece. A partir do momento que nós trazemos à memória, puxamos à memória aquilo que nos traz esperança, isso nos alegra. Então o apóstolo Paulo ele vai dizer aos irmãos: vocês querem usufruir deste poder? Vivam em oração. Vocês querem usufruir deste poder? Alegrai-vos. Só um momento? Só um dia? Só o dia da realização? Só o dia em que você consegue o objetivo? Só o dia em que você consegue a meta? Só o dia em que você bate a meta? Só o dia em que você recebe um elogio? Só o dia em que você consegue alguma coisa? Não. Regozijai-vos sempre no Senhor. Sempre no Senhor. Independente da circunstância. Você vai ver depois, lá na frente, que ele vai dizer que ele passou por momentos de altos e baixos, mas ele estava lá, se alegrando sempre no Senhor. Daí, é uma questão de você desenvolver pessoalmente esta alegria. Você tem que descobrir a maneira que você se alegra na presença de Deus. Existem pessoas na igreja que se alegram apenas em vir à igreja, em cultuar, em sentar aí e fazer o seu culto a Deus. É muito bom isso aí. Existem pessoas que elas desenvolveram a alegria na presença de Deus quando estão usando os seus dons na igreja. Existem pessoas que se alegram quando elas estão evangelizando. Existem pessoas, elas descobriram a maneira de se alegrarem no Senhor. E você também sabe que maneira é essa. Então, é interessante nós nos conectarmos novamente com a fonte de alegria. As pessoas, elas se desconectam e, por esse motivo, acabam tristes. Eu vou citar aqui Jeremias capítulo número 2, verso 13, diz assim, porque 2 males cometeram o meu povo. A mim me deixaram o manancial de águas vivas, e cavaram cisternas rotas, cisternas achadas, que não retêm as águas. Eu, quando me deparei com esse texto, eu fiquei muito assombrado, eu fiquei pasmo. Por quê? Porque, irmãos, às vezes nós trocamos a fonte de alegria por cisternas achadas. Nós trocamos as coisas de Deus por coisas que são fúteis, são passageiras. E depois a gente fica questionando a nossa fé. Então, é interessante nós não abandonarmos a nossa verdadeira alegria. Segundo, verso 5 vai dizer que vocês sejam amáveis, sejam de amabilidade de vocês, a amabilidade de vocês sejam conhecidos, porque perto está o Senhor.
Vamos lá. Ele vai dizer também que nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Você quer ter poder de Deus na sua vida? Chegou meu tempo ali, não foi? Muito bem. Vocês querem usufruir deste poder? Então, não andem ansiosos. Por mais que esse conselho seja dado aqui, as pessoas tenham resistência, porque nós estamos vivendo um momento da ansiedade, nós estamos vivendo um momento em que tudo é rápido, tudo está ficando rápido, porque nós queremos tudo imediatamente, porque é uma exigência do momento que as coisas sejam assim. Mesmo assim, nós temos que ter um controle emocional, um controle da nossa vida, um controle, um domínio um domínio próprio. Nunca eu vivenciei tanto esta palavra, este fruto do Espírito, como nos dias atuais. Não. Ter domínio das minhas vontades e das minhas emoções, para não ficar ansioso com o que eu assisto, com o que eu escuto, com o que é falado, com o que eu estou vivendo. Então, vamos lá. Quer viver o poder de Deus? Não é o poder do êxtase, o poder dos dons. O poder das línguas estranhas não é este poder. Você quer viver um poder para continuar, para permanecer firme em Deus? Então, você tem que deixar a ansiedade, não andar ansioso por qualquer coisa. Por coisa alguma. E para encerrar, ele vai dizer, devemos estar sempre gratos. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e pelas súplicas e com ações de graça, sejam presentes seus pedidos a Deus. Muito bem, esse é o poder. Existe o poder que purifica, que é este poder onde a nossa mente é trabalhada por Deus. Fechando aqui, que foi o que nós acabamos de ler. Vamos lá? Só para fechar, que diz assim, Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que for de boa fama, se houver algo excelente ou digno de louvor, eu quero pedir a vocês que vocês pensem nisso. Vamos substituir os pensamentos. É possível substituir os pensamentos? É possível? É possível. É tanto que um dia nós tínhamos um pensamento e depois que nós aceitamos o Evangelho, a palavra de Deus, nossos pensamentos mudaram. Porque é possível substituir os pensamentos. E é esse o conselho do apóstolo Paulo. Eu quero que vocês substituam aí, pensem coisas excelentes. Colossenses capítulo 3, verso 1 e verso 2, ele vai dizer, buscai as coisas que são do alto. Verso 2, pensai nas coisas que são do alto. Então, quando nós trocamos ou substituímos os nossos pensamentos, então nós conseguimos realmente vivenciar o evangelho que o apóstolo Paulo, o evangelho que Jesus, o evangelho que os apóstolos pregaram, e nós conseguimos dizer assim, realmente eu estou vivendo o cristianismo. Graças a Deus, eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.